que hoje se reflete da seguinte maneira. Às vezes eu encontro alguém mais jovem, a pessoa se lembra, tem aquela memória, né? E fala assim, você não era da TV de Cursor. E eu falo para a pessoa, você me assistia desde criancinha, né? Você cresceu assistindo, a pessoa como legenda para explicar, né? E quando a gente ia dar um site, tinha http://www. Não sei o que, né? Senão o cara não chegava lá, né? E eu lembro muito de ter visto o Ronaldinho Gaúcho no quintal da casa dele e o Assis me falando, não, esse que é o bom. Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Hoje o nosso papo aqui é sobre comunicação. Estou aqui na companhia do Rodrigo Forcinetti, meu companheiro de bancada, e recebendo um convidado especialíssimo, amigo de longa data. Temos até combinando, né? Vocês estão combinando. Hoje. Trouxe o meu melhor terno hoje. Com certeza. Senhoras e senhores, Chico Ferreira conosco aqui nos estúdios do Pod Brasil. Seja muito bem-vindo, Chico. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, né? Rodrigo. Um amigo da nossa casa. Amigo da nossa casa, né? E eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar, né? O que eu vou falar para apresentá-lo? E eu fiquei relembrando aqui, né? E a gente lembra que você construiu aqui na nossa região de Ribeirão Preto a noção que as pessoas como nós, que precisamos da comunicação para viver, têm do que é comunicação. Afinal de contas, eu acho que uns 20 anos, né? Acho que mais até, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Te acompanho e te vejo. Significa que desde os meus 20 e poucos anos, eu de alguma maneira, quase que cotidianamente, em uma época que a televisão era o veículo principal de comunicação, né? Então, assim, forja uma relação. Né? E é interessante porque quem fica nessa posição de âncora de um telejornal, e você esteve à frente de mais de um, né? Aqui na nossa região, importantes, né? Parece que você conhece a pessoa. Então, mesmo antes de te conhecer, o Chico já era alguém conhecido. De casa. Acho que era alguém frequentou vários jantares. Entrava na casa da gente todo santo dia. Assim, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Nunca imaginei que o faríamos numa condição de entrevistá-lo. Puxa vida, eu me sinto muito feliz, muito honrado. Acho que um sinônimo também de um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, né, que é sobre comunicação. Olha o que virou a comunicação. 2 réis advogados aqui, entrevistando um grande jornalista. Esse mundo está perdido. Né? Eu vou deixar o Rodrigo. Deram voz para. Vou deixar o Rodrigo. Mas para quem gosta da oratória. Chico, faço minhas palavras do Evandro, é uma honra. E nós que já te recebemos aqui na nossa casa inúmeras vezes, costumo dizer que o Pod Brasil ele é uma versão contemporânea do nosso Sejuro, o Centro de Estudos Jurídicos, onde você esteve. Inclusive, eu me recordava, vindo para cá, que um dos temas que nós debatemos aqui, você presidindo esse tema, foi um debate sobre a regulação do setor de comunicação. Não sei se vocês se recordam. Isso estou falando, acho que antes da pandemia. Foi esse bate-papo que nós tivemos. 50 anos de escritório nós fizemos. Exatamente. Então, para nós uma honra, você é uma referência aqui em ética, né? Algo que preocupa muito o segmento de comunicação, né? A busca da verdade, dos fatos. Então, muito obrigado, né? Sabemos do seu tempo precioso, né? E a gente sempre começa aqui o nosso bate-papo, a gente não gosta de ler currículos, né? Pedindo para que o nosso convidado conte um pouquinho, né, da sua trajetória, dos aspectos da sua vida pessoal, que muitas vezes poucos conhecem. Então, o que te trouxe até aqui, né? Qual foi o segredo desse sucesso? Olha, eu só tenho a agradecer aqui o convite de vocês, né? Porque o nosso relacionamento é de longa data mesmo, né? A gente se conhece há bastante tempo, né? E esse momento que a gente está vivendo de participar de um podcast com vocês diz muita coisa, né? Do que se passou nesse tempo todo aí,
que o Evandro falou, que você falou, Rodrigo, de comunicação, da minha presença na comunicação de Ribeirão Preto, né? As coisas mudaram muito, né? E eu sou, então, o reflexo de um tempo onde a televisão era o grande veículo de comunicação e as pessoas tinham o hábito de assistir a TV no final de tarde, início de noite. E eu fiquei ali por muito tempo na principal emissora da cidade, então isso ajudou a consolidar uma imagem que hoje se reflete da seguinte maneira. Às vezes eu encontro alguém mais jovem, a pessoa se lembra, tem aquela memória, né? E fala assim, você não era da TV de Cursor. E eu falo para a pessoa, você me assistia desde criancinha, né? Você cresceu assistindo, a pessoa confirma, né? Sim. Ou então é assim, né? Minha avó gosta muito de você. Pô, aí é sacanagem, né? Não, mas não é, eu trago isso com muito carinho, porque realmente a gente tem esse entendimento, né, de que tem uma divisão muito grande aí, né, entre aquela fase que a TV dominava e o que a gente vive hoje, né? Mas, só para falar um pouquinho da minha história, aí, eu conversava antes da gravação que eu tive 2 momentos em Ribeirão Preto, né? Um que foi muito rápido, que eu geralmente tiro do currículo, porque foi muito rápido, né? Foi em 1989 eu vim para Ribeirão Preto, mas por uma questão familiar eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul, né? E voltei em 90 para o Rio Grande do Sul, né? Para trabalhar lá na afiliada da Rede Globo, que é a RBS, e lá eu fiquei de 90 a 94 fazendo cobertura de futebol. Eu cobria Grêmio e Internacional. Mas em 89 você não trabalhava no jornalismo aqui? Trabalhava. Trabalhou? Eu vim trabalhar aqui, né? Mas trabalhei poucos meses, né? Eu trabalhei poucos meses. Foi uma coisa muito rápida, assim. Eu tive que voltar. E voltei, eu saí de Porto Alegre, de Santa Maria, que é a minha cidade natal, para Ribeirão Preto, em 89, voltei para Porto Alegre. E depois, só em 94, é que eu vim. E eu conto a partir de 94, mas aqui, como a gente está tá nesse clima, eu estou buscando um pouquinho mais atrás, né? Então, para falar lá de Porto Alegre, lá é uma fase que eu gosto muito de lembrar, porque eu cobri futebol, né? Que é uma coisa... Uma paixão fantástica, num momento, numa fase em que não tinha essa coisa da entrevista coletiva, que levam o cara já de banho tomado para falar depois do jogo. O repórter entrava no campo, acompanhava o treino. Com o assessor dele brifando. Exato. Tudo não. Você pegava o calor da emoção. Ali saíam as grandes entrevistas, os grandes flagrantes, né? E você tinha aquela vibração. As bobagens que eram ditas. Exato. Então, cobrir Grêmio Internacional lá no Rio Grande do Sul, que são os 2 grandes times, né? A gente cresce de criança, né? Tendo o sonho de ver o seu clube. E aquilo, para mim, foi muito bacana, uma realização, né? Só que eu tinha que fazer Grêmio, eu torço para o Internacional, né? A empresa lá, os diretores são gremistas, né? E quando o Grêmio fez 90 anos, me convocaram para fazer um especial do Grêmio. Poxa vida! Aí foi uma prova de fogo. Prova do profissionalismo. Mas a gente encara, né, com muito profissionalismo sempre, né? E não deixa transparecer nada disso. Então eu fiquei lá até 94 na RBS, afiliada da Globo, cobrindo futebol. E depois eu vim em 94 para Ribeirão Preto, e daí eu conto, a partir daí realmente a minha história em Ribeirão Preto, né? Porque daí logo em 94 eu passei a apresentar o Telejornal da Noite, né? Era apresentado antes pelo Ulmir Guimarães, que era um apresentador que tinha um vozeirão, e até hoje é possível ouvi-lo no comercial da loja de departamentos. Acho que não tem problema. Não, que isso. Magalu, né? Que ele fala, né? Mas só amanhã. Só amanhã. Ele que fazia. O Mirão, né? Eu lembro dele. Então o jornalismo estava passando em televisão por um momento em que eles queriam jornalistas na apresentação, não só o apresentador de vozeirão, né? Que era o Mir Guimarães, que era o Cid Moreira na Rede Globo, né? Já então, focando já no conteúdo da matéria. Exatamente, que você tivesse ali sabendo o que estava no jornal, né? Então esse fenômeno estava acontecendo, né? Com a Globo puxando essa história, né? Trazendo o Bonner para o lugar do Cid Moreira, né? Só que o Bonner tem uma voz tão boa quanto a do Cid Moreira e ele é imbatível, né? Aliou, né?
todo o profissionalismo jornalístico dele com o vozeirão, né? E aqui em Ribeirão Preto, né, na nossa província, eu tive esse desafio de ser o jornalista que apresentava o Jornal da Noite, né? Que bacana. E aí fiquei por muito tempo, e isso, né, nos remete ao início da conversa, né? No momento em que só a TV... Só a TV não, a gente tinha os jornais, graças a Deus tínhamos os jornais impressos, a rádio sempre foi muito forte em Ribeirão Preto, mas o veículo de comunicação de massa era a TV, né? E isso ficou muito impregnado, né, na memória das pessoas. Para mim, é uma grande realização profissional. Mas eu já vou até quebrar aqui. A gente ia falar um pouquinho de inteligência artificial, mas conta aí um episódio que te marcou nessa sua vida no campo de futebol. Teve muita coisa, assim. Por exemplo, alguns episódios assim que eram não tão folclóricos, mas foram marcantes para mim. O primeiro caso de AIDS no futebol foi de um centroavante do Internacional que chamava Gerson, né? Então foi um desafio muito grande a gente, porque eu encontrava o Gerson no treino todo dia, né? A gente aborda de que maneira, né? A gente tinha que discutir na redação como que a gente vai abordar isso, como que a gente trata esse caso, né? Porque tinha que ter muito cuidado para falar numa época em que, né, aquilo ali foi um episódio da vida brasileira, né? A gente lembra de Cazuza, de tanta gente que perdeu a batalha para a AIDS, Renato Russo, enfim. E o Gerson, esse centroavante, foi o primeiro jogador de futebol que teve AIDS, né? Então isso foi uma cobertura marcante porque exigiu uma discussão interna lá. Como que a gente vai tratar, né? E a cada dia a gente ia aprendendo, né? O que poderia falar, né? Para não magoar o profissional, para não tratar a doença de uma maneira com preconceito, pejorativa. Né? Era um momento delicado. E teve alguns momentos assim também, quando eu cobria Grêmio, o grande craque do Grêmio se chamava Roberto Assis, né? O Assis. Eu, o irmão mais velho do Ronaldinho Gaúcho. E era craque mesmo? Demais. Aquele cara ali era de uma habilidade assim que eu vi muito de perto jogando, né? E o Assis vivia machucado, né? Ele tinha essa... tanto que a carreira dele durou pouco em razão das lesões. Joelho, né? E a gente ia muito na casa do jogador fazer, né? Como é que era o dia a dia do cara em casa, se recuperando da lesão, né? E eu lembro, ele vinha de uma família muito pobre, né? E tinha ganho uma casa do Grêmio, aquela coisa toda, né? Chegava lá, tinha um gurizinho petecando a bola. Exatamente. E eu lembro muito de ter visto o Ronaldinho Gaúcho no quintal da casa dele e o Assis me falando, não, esse aí. Esse que é o bom de bola. Olha, e é engraçado. Eu não gravei a imagem dele, mas devia ter gravado. Devia ter participado do documentário dele. Na série do Ronaldinho, que está aí na Netflix, né, nesse momento que acabou de terminar a Copa do Mundo, a gente acabou tendo um pouco de contato com a história do Assis também, né? Porque em alguns momentos ali eles contam um pouquinho dos bastidores, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas bem legal. Eu vi, tem esses bastidores. Você viveu muito daquilo ali, né? Bastante, a gente acompanhou bastante. E assim, técnicos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com técnicos do futebol que são, assim, lendas, né? Eu vi o Evaristo de Macedo trabalhar. Esse é figuraça. O Enio Andrade, o Antônio Lopes, o Falcão, muita gente assim que você via na beira do gramado. O Antônio Lopes era um cara engraçado, né, porque ele era delegado de polícia, delegado no Vasco, de polícia. Né? Então todo mundo tinha um certo receio, assim, porque o cara era meio durão, né? Mandava prender, mandava soltar. Carioca, com aquele sotaque, assim, né? Tem cara de delegado, né? E o Evaristo dizem que os treinos dele eram hilários, né? Ele mandava o time inteiro sair da linha de fundo até a outra linha de fundo, conduzindo a bola sem perder o domínio, né? E você via cada atrapalhada, né? O Lopes, uma vez, mudou o esquema tático do Inter, ele foi campeão da Copa do Brasil em 92. Nossa, olha como nós estamos falando de coisa antiga. Mas isso que é bom. E aí mudou o esquema tático do Inter e a redação me disse, olha, o Lopes vai fazer assim, essa pergunta para ele, né? Aí o jovem repórter foi lá, professor Lopes, o senhor vai mudar de 4-3-3 para 4-2-4, sei lá o que é. Ele me olhou e falou assim, meu filho, futebol é desporto coletivo terrestre.
Eu peguei meu microfone, tá bom, minhas costas e saí. O que ele quis dizer com isso? Ou seja, não respondeu a pergunta. E eu não tive coragem de fazer mais nenhuma pergunta para ele. Mas, enfim, foi uma fase muito bacana lá, muito legal de cobrir futebol, numa época que era possível a gente ter esse contato mais direto. E pegando esse gancho aí, né? Nós estamos falando de mais de 30 anos aí de jornada, você ainda continua trabalhando no jornalismo, com o jornalismo, né? E o que mudou profundamente, assim, nesse período todo, né? O que é mais impactante do ponto de vista do profissional do jornalismo com essa história de tempo que você tem? O que dá para a gente estar aí, assim, já olhando para o futuro, que estaremos nele, se Deus quiser, o que vocês esperam que a IA vai promover no ambiente do jornalismo? Isso é muito interessante, né? E você pegou, né, Chico, você poder tomar tua água aí tranquilo para responder, você pegou... falou, né, 88, 89, você pegou uma entrada da internet e agora você está pegando a inteligência artificial. Você sabe que eu lembro muito isso quando começou a internet, a gente tinha que, mesmo na IPTV aqui, a gente tinha, quando ia se referir à internet, a gente tinha que traduzir o que era a internet, né? A internet, a rede mundial de computadores, né, tinha que vir com esse, né, com a legenda, com a legenda para explicar, né? E quando a gente ia dar um site tinha http www. Não sei o que, né? Senão o cara não chegava lá, né? E aí e as coisas vão evoluindo, vão ficando mais rápidas. Eu falava assim, pessoal, vamos abolir o http porque profissional para o apresentador falar isso. Sim. Então, tem esses marcos assim, né, da internet no jornalismo. Mas eu estabeleço, até para a gente não enlouquecer, não pirar, você precisa de alguns marcos temporais, né? Sim. E eu estabeleço... Bom, o que mudou, basicamente, foi, eu acho que essa proximidade da imprensa profissional com as suas fontes, né? Se, por um lado, a gente tem essa possibilidade de podcast, de perfil de Instagram, de ser uma coisa mais descontraída, no jornalismo profissional, né, o mercado estabeleceu uma distância maior, né, entre o jogador de futebol e o repórter, entre o político e o jornalista que faz a cobertura. Então, talvez eu te diria que está um pouco mais frio o jornalismo profissional, nesse sentido, né? Você não tem mais aquela oportunidade de estar tão perto assim da fonte como você ficava antes. Marco temporal para mim é 2010, né, por dois aspectos, né? Porque ali a gente teve o primeiro aparelho da Apple, o iPhone, que você poderia, né, a gente já tinha alguns aparelhos muito sofisticados, que era o BlackBerry, não sei, né? Tinha, né? Você mandava e-mail, tinha um BlackBerry, perdão. Você tinha um tecladinho, né? Tinha algumas coisas, mas o iPhone veio para revolucionar, né? Isso, se não me engano, foi 2010, né? Mais ou menos 9, 10. 2010. Então, a partir dali, a gente tem um divisor de águas, né? Que é ali que começou a imprensa tradicional a perder o espaço realmente, né? E naquele momento também tem uma questão que diz diretamente à categoria dos jornalistas, que passa pela área de vocês, que é o STF decidindo sobre a obrigatoriedade do diploma para jornalista, né? Gilmar Mendes foi o relator, em 2010, desse caso, dessa questão, que desobrigou, né, o uso do diploma. O que isso impactou na época, assim, e até hoje? Não? Diretamente, as grandes empresas continuaram contratando profissionais diplomados, né? Mas havia ali uma liberação, né, legal para que qualquer pessoa pudesse exercer o ofício de jornalista, né? Eu, particularmente, entendo isso como uma questão corporativa, assim, né? E isso eu digo, né, porque se na área de vocês tem isso, na área da medicina tem isso, né, por que não ter também? É difícil até eu expor isso, né, assim, do ponto de vista de defesa do corporativismo, quando talvez fosse mais
arejado a gente discutir. Talvez a justificativa né? mais fácil seja a importância do produto. Por que a medicina é regulamentada? Porque você está trabalhando com vida. Por que a advocacia ela é regulamentada? Porque você está trabalhando com a justiça, a comunicação. Pois é. Olha que debate interessante. Instrumento de democracia. Para ficar uma coisa tão séria, para ficar na mão de quem não tem capacitação técnica. E não que a gente fosse engessar a profissão em função disso. Eu acho que tem um comentarista de economia, um cara formado em economia, tem todo o gabarito para ele fazer um curso de aperfeiçoamento em jornalismo rápido, né, para regulamentar e deixar ele ali com todo o seu cabedal de conhecimento de economia, mas com alguma formação de jornalismo até para valorizar a profissão. Da mesma maneira, o comentarista de esporte, o comentarista de medicina, de direito, né, eu acho que cabe isso, né? Mas o que aconteceu foi que liberou geral, né? Liberou geral. Embora alguns órgãos como Folha de Imprensa, a Folha de São Paulo, por exemplo, fizesse anúncio, né? Precisamos de repórter na área de tal, não precisa diploma. Eles faziam isso. O próprio meio já eles faziam. A Folha sempre defendeu a extinção do diploma, né? Mas isso na prática, para o jornalismo do dia a dia, da reportagem, nunca se concretizou nos grandes órgãos de imprensa, né? O que houve foi uma disseminação aí nos pequenos órgãos de imprensa. E aí, Chique, você falou de Instagram, essas plataformas de mídia social, né? Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Para você, são veículos de comunicação e, numa análise comparativa com as mídias convencionais, qual que é o... São e não são, né? Qual que é o poder na guerra, na queda de braço? São e não são. Não dá para desconhecer, né, a abrangência, a importância, né? Mas, assim, eu nunca fui um teórico da comunicação, eu sou um operário da notícia, do microfone, né? Mas eu procuro, eventualmente, me balizar por alguém que estuda o assunto, né? E eu tenho uma pesquisadora chamada Emily Bell, né, que trabalhou no The Guardian há muito tempo, e ela se especializou desde 2010 nessa questão da relação da mídia tradicional com as novas mídias, né? E ela coloca justamente essa questão, né, da chegada dessas plataformas, desses meios de comunicação, que, de certa maneira, podem, às vezes, dar impressão para o público que aquilo é um veículo de comunicação e pode ser usado com um fim político, né? Então, claramente falando, né, você tem um site com a aparência de um site profissional que está a serviço de algum político, né? Ou um perfil de Instagram, que atualmente é mais comum, né? É extremamente comum, né? Em Ribeirão Preto, a gente tem essa situação, né? O sujeito usa ali e muitas vezes faz o papel de paladino, de defensor, né, da justiça, né, enfim, quer moralizar o sistema e está usando aquilo ali como se fosse um veículo oficial, né, dá toda a aparência de ser algo profissional, mas tem um interesse político, né, e isso engana as pessoas. Sim, Isso engana as pessoas, né. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que a imprensa tradicional também precisa dessas plataformas. Você vê os grandes meios de comunicação, mesmo os impressos, Estadão, Folha de São Paulo, têm os seus perfis no Instagram e são muito importantes. E, às vezes, a matéria da TV ela fica mais conhecida pelo engajamento na rede social do que, efetivamente... Pela sua veiculação. Os veículos de comunicação tiveram que fazer isso, né? Senão eles iam ser tragados pelas redes sociais e elas iam dominar sozinhas. Então, assim, mas eu me lembro de ter participado de um debate sobre isso, inclusive no Grupo Tati, onde você está hoje, há alguns anos atrás, talvez uns 10, vários jornalistas, eu fui lá como advogado e eu tinha uma opinião que hoje eu mudei. Eu achava que essas plataformas não deveriam ser reguladas em hipótese alguma. Porque naquele momento em que elas estavam nascendo, eu acreditava que elas pudessem se autorregular. Do mesmo jeito, quando você abre uma conta lá, ela te impõe regras contratuais, ela poderia impor regras contratuais de boa convivência e de uma série de questões. Elas poderiam, de repente, por si só, retirar conteúdos.
mas elas não retiram, porque elas querem maior quantidade de likes sobre aquilo, e elas se valem disso hoje em dia, na minha avaliação, para ter a audiência. Né? Então não importa muito o conteúdo, importa que ele seja polêmico, que ele gere like. Não importa o estrago. E quanto mais polarização tiver, melhor ainda. Né? E aí, me parece que, já que se tornaram isso, precisam ter a mesma responsabilidade que uma emissora de TV tem, que um jornal tem, e precisam pagar. Quando a opinião de alguém que está ali só passeando cause prejuízos e danos a quem quer que seja por meio daquilo, porque ela tem a condição de moderar e não faz a moderação. Exatamente. E exatamente isso que essa pesquisadora de comunicação fala, né? As big techs, elas querem o lucro através dos likes e daquela visualização rápida, né, em contraposição com um jornalismo profissional que tem um compromisso com a democracia. Porque ali... Ela propõe uma melhor regulação disso aí, né, de achar caminhos para um equilíbrio. Né? Por isso que eu digo assim, voltando naquele assunto da regulação da atividade, por que a medicina, a advocacia, além de outras profissões, são reguladas? Porque você identifica o responsável técnico. A partir do momento que você não tem regulação, você cria uma dificuldade para chegar no efetivo autor do problema e da questão. Né? E a gente hoje, talvez, vivemos um momento delicado, né? Quando se fala de liberdade de expressão. Basta ver as intervenções que o Poder Judiciário tem feito. E aí eu vou focar na data que você mencionou. Você praticamente entrou no mercado de trabalho, 88, 89, que foi um marco da democracia do Brasil. Exatamente. Pós-Constituição de 88, a gente começava a criar o ambiente democrático de uma forma mais eficaz no Brasil. Então faz um paralelo desse momento com esse momento que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, nós não tínhamos praticamente liberdade de expressão, a expressão ela era condicionada, e aí nós tivemos uma liberdade plena e hoje uma reflexão sobre uma forma de contenção dessa liberdade de expressão em razão dos efeitos danosos da irresponsabilidade, né, de algo feito de forma ilícita, antiética. É interessante, né, esse paralelo que você está fazendo aí, porque é justamente o conceito de liberdade de expressão que a gente tem hoje, né, ele é usado de uma forma que ele pode ser distorcido, né? Ele pode ser, assim, facilmente você usa o argumento da liberdade de expressão para fazer o contrário, às vezes, não é? Para fazer o contrário. Então, eu acho que é perfeita essa análise, né? A gente teve em 88 um momento de constituinte aí, assim, que fez o Brasil respirar, né? Arejou o país e a imprensa refletiu isso, né? E a coisa foi indo para um caminho e entrou aí para essa era de internet que chegou no momento de reflexão. E eu concordo com o Evandro, eu acho que eu já fui a favor de dizer que a internet é terra de ninguém e é assim que a gente vai lidar, mas o que a gente está vendo hoje é que está pedindo, né? Eu acho que quando a sociedade se manifesta dessa maneira espontânea, né, é porque é algo que sobrepuja a nossa própria vontade, né? Parece que é um organismo como um todo dizendo assim, calma lá, espera aí, precisamos refletir, né? E o lance da... Eu assim, particularmente, eu vejo que a gente vive hoje, com o advento das redes sociais, a maior liberdade de expressão de todos os tempos. Sim, todo mundo entra lá, diz o que quer, fala o que quer. Mas a gente tem, de uma maneira interessante, algumas pessoas, alguns segmentos da sociedade, questionando que não há liberdade de expressão. Porque me parece que o que essas pessoas que questionam querem é que não haja responsabilidade pelo uso da expressão. E no direito brasileiro, isto não é uma realidade. A Constituição Federal, ela dá a liberdade de expressão
mas ela veda o anonimato. Por que ela veda o anonimato? Porque se a minha expressão ultrapassa o limite da lei, causa dano, instiga ao crime, é uma atividade ilícita, eu, autor daquela expressão, preciso ser responsabilizado. É isso. Muito simplesmente do ponto de vista jurídico. Né? Então, tem um paradoxo de vivermos o tempo da maior possibilidade de expressar os nossos pensamentos, mas alguns não querem ter a responsabilidade por essa expressão. E aí precisam mudar para outro país, porque aqui no Brasil as leis são diferentes de em outros lugares do planeta, como, por exemplo, o direito americano tem um olhar um pouco diferente sobre isso, né? Embora os Estados Unidos também sejam um campeão. Lá tudo dá dano moral, tudo dá problema. Que é uma forma de regulação. De regulação da liberdade de expressão. Então, assim, você vai causar. Então, esse é um paradoxo, assim. E como é que esse paradoxo bate em vocês do jornalismo? Porque vocês ali têm a responsabilidade, né, de checar a fonte, né, e aí as pessoas confundem aquela coisa da linha editorial. Né? O que o veículo de comunicação pensa a respeito do assunto e exprime como opinião? Né? Como é que isso reverbera para dentro de vocês? Assim? Como é que vocês, quando vocês sentam na redação para discutir para onde vai, como é que é como é que se coloca como é que se resolve esse dilema, né? Numa manhã de preparação da pauta ali? Pois eu acredito que o jornalista tem a prerrogativa, né? Você trabalha numa empresa privada, né? Sim. Um sistema de concessão que é a TV e que é a rádio, né? Mas o jornalista tem a prerrogativa de discutir a pauta, o assunto, aquilo que incomoda a sociedade, né? É uma prerrogativa. E você tem que, muitas vezes, batalhar, né, por essa prerrogativa e defender pautas que podem ser derrubadas, que podem não estar alinhadas, mas a prerrogativa é do jornalista e ele tem a obrigação de fazer isso, né? De dizer, olha, precisamos mostrar esse aspecto aqui, porque isso aqui é relevante para a sociedade, isso aqui precisa ser mostrado. Né? Então, nessa análise, o que se dá, ou o que se espera é isso de uma redação, né? Agora tem também, eu acho que você também quis colocar a questão dessa contraposição aí com as redes sociais, né? O que a gente consegue checar, o que não consegue checar, né? Eu acho que diante dessa liberdade tão grande de expressão e de tudo que é veiculado numa rede social, a plataforma tradicional perde um pouco. Às vezes você não consegue dar um assunto que é relevante porque você não consegue checar a veracidade daquilo, né? Muitas vezes é verdade, você sabe que é verdade, mas se você não tem a confirmação, fica muito complicado você dar. Então, nesse aspecto, a imprensa perde. Eu percebo assim, que eu vejo assim, às vezes grandes veículos de rede nacional, de televisão, entrando em alguns assuntos e dando a fonte pública do cara que está dizendo aquilo, mas que aquilo seja um absurdo. Eu sinto que há uma necessidade da mídia convencional flutuar sobre esses temas, porque ela também não pode simplesmente ignorar isso. Exato. Então, ela de alguma maneira também ela acaba capturada pela mídia do caça-like, porque na hora que você vai para a plataforma, você precisa ter atenção. No fim das contas, é o que vocês precisam, que precisam que as pessoas ouçam, que leiam, que vejam, né? E eu vejo, outro dia eu assistindo um dos grandes canais aí de notícias, você vê lá que, olha, disse o fulano de tal lá, que não sei o que. Eu falei, não estou acreditando que vai repercutir um absurdo desse. Mas precisa para poder entrar no debate, senão fica à margem e perde a sua autoridade de veículo de importante centenário do país, que fica ali, não posso falar sobre isso. Vou ter que dar a fonte disso aqui. Tem que dar a fonte. Por mais que seja um absurdo. Tem que dar a fonte. Então, é esse caminho aí que... O furo, né, ele fica mais difícil na mídia convencional, né? Na mídia social. Nessas questões assim mais flagrantes ele fica mais difícil, né? Mas quando a gente parte para o jornalismo investigativo, que demanda um maior trabalho, né? Cruzamento de dados, né? Ainda é
Ainda são as plataformas. Basta ver a importância do jornalismo nos maiores e recentes escândalos do nosso país. A gente pode citar aqui, Rodrigo, aquele caso do Banco Master, um dos aspectos do Banco Master, que era o uso de aviões do banco, né, por autoridades políticas. Né? Os jornalistas cruzaram uma série de dados que envolvia desde a ANAC, né, Polícia Federal, né, que são dados públicos para chegar para dizer que fulano usou. Né? Então é difícil você acreditar que alguém que tem um perfil no Instagram, que trabalha sozinho, vá sentar e conseguir ter, né, acesso ou a paciência ou a dedicação de chegar para fazer esse cruzamento de dados, né, é tão difícil, né? Isso ainda é jornalismo profissional, né? Ainda é. Ô Chico, e assim, o escritório de advocacia, né? Nós temos vários operadores do direito que nos assistem, nos acompanham, e dentro dessas questões, dos roteiros, dos cuidados que você foi citando aqui, que dicas que você daria para os advogados, advogadas, enfim, de uma forma Quem geral? Sou eu, os não, mas o dom da oratória. Mas quando se trata da cobertura de questões jurídicas, em que diuturnamente nós somos chamados para opinar, que dica que você daria? Quais cuidados? Eu vou te passar uma percepção pessoal, assim. Quando eu vejo alguns advogados se manifestando com muita veemência, né, isso aí me deixa um pouco incomodado, né, porque ele parece que ele está brigando com o público, né, que está assistindo, né, em alguns momentos, não é sempre, né. Mas eu acho que esse talvez seja um aspecto que o advogado que tem esse tipo de comportamento poderia melhorar assim, no relacionamento com a imprensa. Né? Às vezes essa é uma técnica que é utilizada muitas vezes no tribunal do júri, numa sustentação oral, a eloquência, né? A eloquência. Mas veja, eu preciso virar a chavinha, né? Ao dar uma entrevista, ao tratar de uma questão num veículo de comunicação, o correto é que você não faça a defesa de algo. Então é essa percepção pessoal que eu tenho assim, da manifestação dos advogados, né? Porque eu acho que uma manifestação do advogado, quando ele vai falar com a imprensa, ele está criando toda uma imagem em torno do caso que ele está defendendo, né? A sociedade está observando o que ele está dizendo, né? Então, se ele coloca aquilo com transparência, com calma, né? Com dados técnicos, objetivamente, né? Eu acho que ele tem mais capacidade de ganhar simpatia. A credibilidade está mais ligada a uma sobriedade. Exato, e aí você ganha, imagino que o advogado vai ganhando ponto à medida que ele ganha opinião pública numa questão polêmica, por exemplo. Claro, né? Claro. Então, seria a minha observação com relação à participação dos advogados. Desde que o Supremo Tribunal Federal começou a transmitir as sessões plenárias, a sensação que eu tenho como advogado, e como alguém que se interessa por comunicação, é que o direito ganhou a mesa do bar. Sim. Eu aposto que é mais fácil escalar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Não, e olha que a Copa acabou faz um mês. Né? Eu não lembro. Então, assim, e aí o direito foi para a mesa do bar. E uma matéria e um tema que é muito técnico, que às vezes nem entre nós do direito tem conclusão e pensamento unânime coletivo sobre um determinado tema. E as pessoas passaram a discutir presunção de inocência, trânsito em julgado, duplo grau de jurisdição, como se discute o impedimento do futebol. Nulidade ou não de provas produzidas no processo. De provas, E isso é interessante. Isso é bom, porque no Estado Democrático de Direito é importante. Você acaba avançando um pouco em termos de cidadania. Mas, por exemplo, eu vi uma manchete, acho que neste final de semana, uma matéria da Folha de São Paulo, parece que, não tenho certeza, mas numa das pesquisas, não sei se é o Datafolha, que foi o Instituto, acho que foi, já perguntaram se o ministro Alexandre de Moraes andou bem
numa determinada decisão. Ora, a população até tem direito de achar se ele andou bem ou andou mal. Não estou aqui para discutir isso. O fato é que, no Estado democrático de direito, decisão judicial não se discute. Decisão judicial ou se recorre ou se cumpre. Ou se cumpre. Então, assim, se a gente dá num jornal de grande circulação o direito de perguntar o que a população achou daquela decisão, e eu imagino que 90% das pessoas entrevistadas talvez não tenham conhecimento técnico para saber disso, e repito, nós aqui no direito vamos divergir muitas vezes sobre o mesmo tema, né? Isso me parece um tanto quanto perigoso, né? Porque eu começo a dizer, olha, não andou bem aqui o judiciário, mas ele tem a atribuição de decidir. Eu posso não concordar com a decisão de um juiz. Aliás, o que a gente mais faz sendo advogado é não concordar com a decisão de juiz. A gente recorre. A gente não pergunta no bar da esquina o que o cara que está ali para servir o cafezinho ou o chopp achou da decisão. Então, assim... e veja, né? Talvez 99% das pessoas que opinaram sequer analisaram o processo. Então, dentro dessa responsabilidade técnica, ética do jornalista, de buscar a fonte, se aprofundar sobre a matéria para aí sim opinar sua opinião, é leviano da nossa parte opinar sobre uma decisão sem analisar os fatos e fundamentos que motivaram essa decisão. Então, mas infelizmente essa é uma realidade. E penso que também motivado pelas redes sociais, que inflamaram esse discurso, essa abordagem do judiciário brasileiro nas redes sociais, inflamaram essa discussão, né? Porque sequestraram essa discussão jurídica para uma observação política, né? Você usa conforme a sua tendência política e você sequestra. E no fim do dia você tem ali realmente o judiciário brasileiro intervindo em muitas coisas dos outros dois poderes. Mas isso é um sintoma de que as coisas não andam bem no sistema jurídico brasileiro, né? Porque num Estado democrático você tem os chamados freios e contrapesos da atuação dos poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si, conforme está na Constituição Federal, mas quando um resvala, quem vem moderar sempre é o judiciário, né? A não ser que nós estivemos falando aí do legislativo derrubando algum decreto do executivo, né? Pode haver também, mas há uma previsão constitucional para isso. E a gente se esquece, e é até importante usar esse podcast para dizer isso, né? Que o juiz não está lá sentado na mesa dele e ele acorda e fala, olha, não gostei disso aqui que esse cara fez. E vai lá resolver. Ele é chamado a resolver. Não existe. E obrigatoriamente tem que ouvir as duas partes. Não existe uma decisão dada por um juiz de direito, seja ele da primeira instância ou da Suprema Corte, que não tenha sido solicitada por alguém, ou pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, ou por uma parte privada interessada. O juiz não age de ofício, porque ele quer agir. Alguém bateu na porta dele e pediu para um direito de ser tutelado. Então, assim, e às vezes as pessoas não têm muito essa dimensão. Dá a impressão que o cara está lá sentado e ele fala, não, eu vou agora lá em Ribeirão Preto resolver uma questão política. Que apareceu. Não. Ministério Público também, dessa forma, né? Exatamente. As pessoas cobram, mas o Ministério Público não faz nada, ele tem que ser provocado, né? Tem que ser... Ô Chico, o tempo vai rodando aqui, mas para a gente poder finalizar, inteligência artificial, na sua opinião, já está moldando? Ainda, qual é o caminho? Que ela vai futuro da informação com a influência da inteligência artificial? Não tem como negar, né? Não dá, seria assim, completamente absurdo você... o que a gente tem, o que eu tenho conhecimento, alguns veículos estão normatizando, né? A Folha de São Paulo, desde 2024, colocou no manual de redação normas, critérios para o uso da inteligência artificial. Então, ela é usada hoje na Folha, teoricamente, né, seguindo o manual de redação, né, não que não aconteçam alguns deslizes, mas para formular uma sugestão de pauta. Por exemplo, a inteligência artificial ajuda muito para você coletar os roteiros, né? E coletar dados, às vezes, sim, né? Você uma coisa que você demoraria muito tempo para você
pesquisar dados que vão embasar a sua pauta, né, você consegue rapidamente. Mas a notícia, é muito difícil ainda hoje você imaginar, né, a inteligência artificial, né, formulando uma notícia, né, porque a notícia precisa de investigação. Você pode, por exemplo, fazer esse trabalho de investigação do voo do Banco Master que a gente citou com o uso da inteligência artificial. Preciso que, né, acesso a isso, aquele dado da ANAC e tal, e a partir daquela coleta de dados você consegue formular uma reportagem. Eu, por exemplo, aqui localmente a gente tem ainda muita dificuldade porque os assuntos locais, por exemplo, eles não estão ainda na inteligência artificial. Se você for buscar... Estão no suporte material que serve de base para ela buscar informação. Não consigo ver um projeto de lei ali que vai ser votado hoje na Câmara de Vereadores, não está lá na inteligência, eu não consigo, né, isso. Mas, por exemplo, né, se eu vou fazer uma entrevista com essa tempestade com o município de Guariba, que foi um dos mais afetados, né, com alguma autoridade do município, eu consigo buscar na inteligência alguns dados que vão me ajudar, qual que é o IDH, qual que é a população, né, qual que é a economia. Aquilo vai me dar uma base para eu poder fazer uma entrevista mais, né, qualificada. Então, eu acho muito importante. Só que, do meu ponto de vista, ainda é como ferramenta de apoio. De apoio, né? E, assim, às vezes a gente flagra gafes, né? Na Copa do Mundo, eu vi de manhã alguém apresentando como é que ia ser o chaveamento, né? E o apresentador, ele ficou muito constrangido, não gostaria de estar na pele dele, porque ele disse, presta atenção no telão, vai jogar. E aí nenhum dos jogos que estavam ali no telão batia com o que realmente ia acontecer. Claramente, né, um editor chamou na inteligência artificial, por favor, me faça uma arte com os jogos dessa fase. E saiu um Frankenstein. E ninguém revisou. E ninguém revisou, né? É o grande problema. Então, esse é o grande. A governança humana ainda vai ser necessária na nossa atividade, na atividade médica, na atividade do jornalista. Não dá para você soltar. Quer dizer, facilitou muito, faz parte do cotidiano, mas merece cuidados. É muito, ainda, pelo menos até agora, né? Eu queria aproveitar uma pergunta que não estava no script, né? Ótimo isso, né? São as melhores. Que mensagem você daria com a tua experiência desses anos todos de jornalismo para um jornalista que está começando a vida dele? Para um jornalista se o Chico Ferreira fosse começar hoje e já tivesse essa bagagem que você tem, o que você faria neste mundo de hoje como jornalista? Essa pergunta... É $1 milhão, né? Hoje, assim, diante dessa tecnologia que a gente está falando aqui, eu tenho uma vontade muito grande de investir no jornalismo investigativo, naquele jornalismo que você vai atrás dos dados, né, de dados que cruzados podem te revelar uma realidade que realmente ajuda a despertar uma discussão ou mudar uma realidade. Hoje eu gostaria muito, se eu estivesse começando com a bagagem que eu tenho, de me dedicar a isso. Não é fácil, né? Demanda muito. E acho que hoje, assim, minha impressão é que você tem uma facilidade maior do que aquela que você encontrou quando você começou. Não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. Hoje você tem, por mais que ainda estejamos longe da perfeição em termos de transparência, mas numa análise comparativa há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não existia transparência. Não tinha transparência. Não existia, né? Então hoje é possível. E essa transparência é filha da Constituição Federal de 1988, de legislações posteriores, né, que vieram. Então, eu acho que resumindo, sim, é isso. Legal. Eu acho que um jornalista hoje, um jovem jornalista, tem esse vasto campo aí. É um campo fértil. De cruzamento de dados. Muito legal. Antes de passar a palavra aqui para o Rodrigo fazer o encerramento, mais uma vez eu queria te agradecer. Prazer enorme te receber aqui. Espero que tenhamos passado no teste de entrevistá-lo. Depois você manda a nota aí para nós. Depois de finalizar, nós vamos ter que pedir as dicas. Que isso. Você sabe, eu só queria fazer essa observação, que eu acho que esses momentos que a gente para conversar, sim, a gente, às vezes, vai falando e pensando e formulando ideias, conceitos que, às vezes, estão ali adormecidos em você. Você tem convicção disso, mas a discussão, né, o debate, ele propicia que você saia dali, né,
mais... Com novas reflexões, novas né? reflexões, mas... Quantos episódios nós não saímos daqui com um pensamento diferente daqueles que tínhamos quando entramos. Tem sido uma jornada, muito bacana, conversar, escutar as pessoas e aprender, que é o que a gente faz aqui todo santo dia. Da mesma forma. Já são mais de 100 episódios e a gente estava aguardando esse momento de te trazer aqui para ter esse bate-papo que outros possam vir no futuro. Que bom. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Rodrigo, muito obrigado mesmo, tá? Faço minhas novamente as palavras do Evandro e que fique o convite para que você retorne, temas que você acredita que possam ser discutidos nessa bancada. A casa é sua, como sempre foi. Você é um amigo querido e um profissional que nos inspira por todas as qualidades que o pessoal pôde observar aqui nessa bancada. Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Evandro. Espero voltar em breve. Com certeza. Vamos lá. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Recebemos aqui Chico Ferreira, um dos maiores jornalistas que já tivemos na nossa região. Um ícone, uma lenda, eu já diria, viu? Esse e outros episódios você acompanha nos nossos canais de streaming, um episódio novo todas as terças-feiras. E se você gostaria de nos enviar alguma crítica, sugestão, podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima.